Bom dia, boa tarde e o que? Boa noite pra você que me escuta do outro lado, uma abertura meio misturada com a do lado B. Quem tá falando aqui é o Nicolas e a gente tá começando mais um Fomos Invitados, né, não, Augusto? Exatamente, já é o oitavo, né? Oitavo programa. Da nossa retomada, né, é o sexto, né, mas que a gente tinha Isso. dois lá de trás, mas é o oitavo programa e caraca, a gente tá indo longe com isso aqui. É bizarro, a gente sempre comenta disso, mas é porque sempre, cada vez mais, fica ficando mais bizarro de Sim, pensar, exato, né? exato. E assim, gente, até vocês já receberam aí recentemente a mensagenzinha, né, avisando que o episódio seria postado mais tarde na semana, só para explicar para vocês também, um pequeno disclaimer antes que a gente introduza o tópico e comece a discutir. A minha rotina do Augusto mudou um pouquinho, né, nesse último mês e pouco, né, para cá, cada um de sua respectiva maneira, enfim, e a gente tá não é necessariamente com menos tempo livre, mas o nosso tempo livre tá realocado assim para outras coisas e outros momentos, na verdade. Então, a gente tá conciliando ainda, então talvez a frequência dos fomos invitados fique um pouco menos constante como seguiu desse início. Mas tá indo tudo bem, né, Augusto? E isso aqui continua sendo terapêutico pra mim, então é isso. Certo, não, perfeito. Eu acho que. E assim, a gente tem mantido o ritmo legal, né? Semana passada a gente apostou o Fomos Ranqueados, com sorte a gente ainda aposta esse essa semana que a gente tá gravando. Isso. Então, acho que tá de boa. É, Deu, tipo, dando tudo acabou que nem certo, sai atrasou muito. sexta-feira. Não nem atrasa, a questão mais vai ser essas realocações que você já está É, percebendo. Que às vezes a gente vai sim. botar um no lugar do outro, tipo, a gente puxou um fomos ranqueados pra frente, a gente às vezes bota um, sei lá, o lado B no lugar diferente, ou, enfim, vai fazendo conforme a gente consegue, porque é isso. Estamos num momento de transição aí, muitas coisas acontecendo. Mas tudo bem, coisas boas, na verdade, não é nenhum problema, graças a Deus, então é isso. É, Bora falar do tópico então, Augusto. Gente, vocês que já leram aí, vocês que já sacaram da dicasinha que eu mandei no Ouvintes Premium, se você quiser fazer parte do Ouvintes Premium, você precisa de um, ter o meu contato no WhatsApp, e dois, solicitar a mim que entre na lista de transmissão. Ai, ai. Mas se você não está e você não tem meu contato no WhatsApp, que pena. Eu não atualizo o Twitter com toda frequência. É, quando a gente tiver um fã que não nos conheça pessoalmente, talvez ele queira. Pois é. Mas até o momento, Aí até o você me momento, chama acho que a no, maioria das pessoas. Aí você me chama no Twitter que eu te mando lá, meu amigo. Enfim, dito isso, gente, a gente vai falar pela primeira vez no programa, né? De um anime, né? Uma obra pela primeira vez uma obra oriental, eu diria, porque Avatar tem criadores ali que não são ocidentais, mas não é exatamente uma obra oriental. Então, É, pela tipo, primeira tem vez. emprestado empresta o estilo, né? Mas esse aqui é de fato the real deal, né? Exato, exato. Isso aqui é de fato uma obra oriental, né? A gente tá falando de Neon Genesis Evangelion, ou Neon Genesis Evangelion, ou Neon Genesis Evangelion, você pode chamar como você preferir. Aqui no Brasil o pessoal fala mais Evangelion, né? E mais popularmente mesmo, Evangelion, né? Como a gente costuma se referir, ou Eva pros fãs. E galera, é um marco aí da cultura popular japonesa, né, e dos animes, né, um anime ali do final dos anos 90, de 96, e, e que traz ali uma virada de página, entre aspas, né, um novo momento para a indústria de animes no Japão e até ajudou muito a ocidentalização, ou melhor, a conquista ocidental ali, do público ocidental das animações japonesas, né? Então, assim, a gente resolveu tratar porque, primeiro, a gente gosta muito, e segundo, porque não somos nenhum grandes otakus, né, Augusto? A gente vê, você até mais que eu, né? Mas ainda assim pouco. É, Ainda assim, bem pouco comparado. Sempre que eu jogo Anime Music Quiz com o Gabriel, com o Luquinhas, com o Paulo, eu sempre acabo em último. Mas, mas aí a gente tá falando também das é, lendas, né? Tipo assim, não, exatamente. sempre que eu Mas- jogo bola com o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno. Não, Enfim, exatamente. Mano, o Paulo e o Luquinhas é disputado. Eu joguei com eles recentemente. complicado, gente. Mas não, mas anime, sem dúvida, é uma forma, né, uma mídia que é, eu tenho muito carinho por. Porque tá comigo a minha vida inteira, né? Assim como com você, eu lembro que a Sim, gente, desde pequeno, a gente falava de Pokémon e Dragon Ball, eram os dois ali que a gente via mais na época, né? Além de aham. outros que passavam que eu gostava, tipo Hantaru, Yu-Gi-Oh!
Cavaleiros do Zodíaco, foi um gigante, quem me conhece Sim, desde as sim, antigas sim, sabe. sim. Eu parei depois de um tempo, não acompanhei muito anime, assim, eu via uns mais esporadicamente. Mas desde 2021 eu retomei esse hábito, eu costumo assistir bastante com o Paulo, Uhum. e é muito bom, é algo que eu gosto muito, no geral. Então, a minha relação com animações japonesas em geral é. Eu sou um cara que é muito mais do filme do que da série, tá? Então isso já complica um pouco a porta de entrada pra eu ver uma parada que não seja filme. Mas de qualquer maneira, então por isso, até eu sou muito fã de filmes japoneses, tanto de pessoa quanto de animação, mas aí de animação acho que dá pra destacar o estúdio Ghibli, né? O Ghibli, pra galera que tá mais familiarizada, né? A Viagem de Chihiro, Serviço de Entregas da Kiki, Princesa Mononoke, tantos outros aí, Meu Amigo Totoro, enfim, eu acho que esses são grandes pra mim, mas, não é, mas que vem desde a infância mesmo foi o que você falou, é Dragon Ball, é Pokémon, tá ligado? É pra cacete Dragon Ball e Pokémon, eu vi muito, eu vi Hantaro também bastante, você mencionou Hantaro. Aí tinha os outros ali, né, corriam ali. Beyblade, pô, Beyblade, Yu-Gi-Oh!, né? Enfim, uns que corriam ali que a gente tava sempre assistindo é, uma paradinha ou tem outra. vários. É, E isso a gente tá falando de infância, né? Se a gente for entrar ali naquela meiuca da pré-adolescência, aí você não e Death participou Note, né? tanto. Death Então, Note, então, você não participou tão intensamente dessa fase, eu sinto, papo quanto reto. eu tava imerso nessa aí, eu vi. Não, você É, foi, cara, você foi de um twist de Poderoso Chefão pra Death Note ali num espaço de um mês que foi complicado ali não, o acompanhar. Poderoso Chefão segue firme, mas era a parada do momento, né? Tipo, Não, é enfim, na 10. época a molecada toda lá. É. Mas enfim, essa aí tá aí o background pra vocês. Ai, ai. Não, mas é isso. De qualquer maneira, cara, eu não sou realmente uma pessoa. Não me considero um otaku, né? Como o fã de anime geralmente é denominado. Não me considero porque é isso. Eu vejo poucos, eu vejo é, esporadicamente, tá? O Paulo realmente é a minha maior porta de entrada. Se ele me recomenda, eu já sei que vai ser legal. Ele geralmente sabe também o que ele deve me recomendar, porque ele já pega de algumas temáticas que ele sabe que eu vou curtir mais e tal. Eu sou uma pessoa que gosta muito de entender o que eu estou vendo, e entender a língua do que eu estou vendo. Então, assim, eu valorizo muito dublagem dos animes e eu gosto de animes bem dublados, que é o caso de Evangelion, em português, né? Eu Muito também. bem dublado. Eu ia falar, eu também eu sou totalmente contra aí o hate que dublagem leva, né? No anime tem muito isso, o pessoal meio elitista e tal. E em Evangelho em particular eu já vi em três línguas, mano. Três. Eu já vi em inglês, português e japonês. Eu sei que a língua inglesa é criticada, eu É. sei os motivos e tudo mais, mas eu nunca assisti em inglês, então eu não vou aqui formar minha opinião, mas eu sei, eu realmente, as cenas que eu vi que eles fazem a comparação pro argumento de ser ruim, realmente complica um pouco a história. Mas enfim, dito isso, cara, é isso, eu não deixo de ver os animes que o Paulo recomenda, muitos eu deixo sim, porque enfim, às vezes a gente não consegue ver. Eu tô com alguns na lista aí, mas por exemplo, tentei ver o Dungeon Meshi, não consegui continuar muito, não me prendeu tanto, apesar de ser várias coisas que eu gosto, né, fantasia medieval e tal. Mas eu vi The Promised Neverland, né, eu vi o The Great Pretender, que assim, tem o melhor chamariz do mundo pra mim, Nicholas, a Fred abertura. Mercury. Exato. Ô Paulo, Nick, a abertura é Great Pretender, versão do Fred Mercury. Aí E cadê o eu, lado B? ok. Cadê o lado B de Queen? Esperem. Enfim, vai virar. Mas dito isso, feito esse apanhado geral, assim, Evangelion, tratando de Evangelion, eu vi muito por acaso, assim, era um anime que... E assim, sendo uma pessoa de fora do universo de animes, eu sinto até que eu fiz um caminho muito ao contrário, porque geralmente é um anime mais do cult, né, assim, não é uma parada tão popular, muito menos pra gente, né, um anime dos anos 90. Então é uma coisa que a pessoa vai assistir depois que ela já viu algumas outras coisas, né? E aí, só que eu fui ver porque eu sou muito fã da Mikan, Mika com 3 N's no final, né? Miriam Castro, e ela produz muito conteúdo de cultura pop japonesa. E ela falou de Evangelion, e aí eu já tinha conversado com o Paulo, ele falou bem. E aí o Paulo também falou, no final de Evangelion toca Fly Me to the Moon. E aí, eu lembrei do meme do Parabéns, né? Aí eu falei, vou ver essa porra. Não, é isso mesmo. Aí eu falei, vou ver essa porra.
de rolê, assim. Entrou na Netflix, a Mikan fez um vídeo, eu falei, vou ver essa porra. E aí eu vi a abertura e me apaixonei imediatamente. Tipo, foi realmente amor à primeira vista. Eu vi, acabou a abertura, eu voltei pra ver de novo. E foi isso. E caralho, puta que pariu. Muitas coisas pra falar de Evangelion. Mas pra você que não conhece, é um anime ali de 95, 96. Ele tem um filme também, alguns filmes que ajudam a amarrar a história, que saem alguns anos depois, né? E ele também tem uma tetralogia bem mais recente, que inclusive acabou recentemente, há uns 2 anos atrás, se não me engano, que é meio que um remake, entre aspas, um rebuild da história do anime, né? Mas, pra você que quer saber algumas informações mais básicas, é isso, ele é do estúdio Gainax, né, Augusto? E do Hideaki Anno, né, que é um dos grandes aí mangakas, barra é, escritores, né, de anime pro Japão, né, não, Augusto? O estúdio na verdade, até conversei com o Paulo recentemente sobre. Uhum. Porque ele também fez outros animes aí que eu gosto, tipo Gurren Lagann, que é o único outro anime de mecha que eu já assisti na minha vida. A menos que você queira considerar Attack on Titan mecha, mas enfim, já, já vi esse Eu debate. sei que Mas, você não, quer dizer, eu sei que não é um anime, mas você é bastante fã de Power Rangers, né? E eu acho que entra no gênero. mas é mais uma parada nostálgica, tipo, eu não Sim, assisti sim. recentemente, eu não reassisti recentemente, mas sim, É, mas sem dúvida eu era apaixonado por Power Rangers quando eu era criança. Mas enfim, Perfeito. e aí teve o rompimento, né, na Gainax que fez a Trigger, que fez Cyberpunk Edge Aham. Runners, que também é tipo assim, um dos meus, deve estar aí no meu top 3 ou 4 animes favoritos. Ou seja, vem de um É, estúdio conceituado, né? É, é, E acho que uma das coisas que ajudou a pavimentar, assim, a gente não é, de novo, especialista de porra nenhuma, muito menos de anime, mas eu acho que o que ajuda a pavimentar essa história, não só do estúdio Gainax, mas dessa missão, né, desse espaço que a cultura japonesa ganhou no Brasil, sobretudo a partir dos anos 90, com mais força, né, foi animes como o Neon Genesis Evangelion, que, cara, que começaram como algo nichado e você vê que o poder cultural que ele teve, né, ele é um anime que vai trazer uma releitura de várias obras japonesas enfim, vários conceitos já trabalhados na cultura japonesa, na mídia japonesa há anos, né? Desde o pós-guerra. Ele vai trazer muita coisa ali e vai trazer muita coisa nova que vai ficar para o futuro, como o Augusto citou aí o próprio Gurren Lagann. E outras várias influências. Até Mario, o filme do Mario tem uma cena de referência, sim, o filme do Mario tem uma cena de referência a Evangelion, tipo, é assustador, tá ligado? Ai, pô, ai. assustador foi a mais recente de Chainsaw Man. Quem souber do que eu tô falando, sabe do que eu tô Ah, falando. eu, Mas eu não eu vou não, explicar aqui. eu não vi, mas tô com medo. Não, É, Enfim. De qualquer maneira, é um anime polêmico, né? E assim, polêmico pelo bom e pelo mal também. Deixou seu legado com certeza. Então, Augusto, sem mais delongas, vamos tratar aí de Neon Genesis Evangelion, o nosso famoso EVA. Então, pessoal, antes da gente entrar de fato aí no que é do que é a trama, né, e mais pra frente falar dos temas e dos personagens como de costume, a gente queria falar também um pouco mais das influências, como a gente falou agora, só que de maneira um pouco mais específica, né? Por exemplo, o arquétipo de personagem de muitos dos personagens aí, pô, bombou, né? A Asuka, por exemplo, é talvez aí a referência no modelo de personagem dela, talvez junto com a Tiger de Toradora. Eu nunca vi Toradora, mas eu conheço, tipo, eu sei Aham. sobre. É, várias coisas, eu citei a cena de Chainsaw Man, mas ignorem essa. Mas enfim, o título End of Evangelion, né, como é no filme, ele é usado 2 vezes na franquia Drakengard /Nier, que é a minha franquia favorita aí Aham. de jogos. Ouçam o Guto Talks. Não, é longo. É, mas mas Ai, ai. enfim, então ele realmente houve um houve uma, como eu posso colocar isso? Me ajuda aí, Nick. Uma influência, né? Assim, Evangelion deixou um legado O pra cultura legado, essa é a palavra que é exatamente perfeito. para cultura japonesa. E assim, é importante falar também o que ele traz antes. A gente tinha falado antes disso, né? Mas Evangelion ele é do gênero mecha, né? Aquela coisa de robô gigante, né? Mas ele é tratado muitas vezes como uma desconstrução do gênero tradicional, né? O que a gente via
em Mazinger Z ou em Gundam, né? Que é um mecha mais classicão também. Mas assim, essa cultura do mecha e essa coisa de você de monstros gigantes e tudo mais, né? Que vai dar passos mais atrás da cultura japonesa, com Godzilla, né? Com National Kid, é, enfim, com essa onda de produção cultural do Japão que leva aí essa reflexão aí dessas essas grandes lutas, né, no espaço urbano, né, misturando o caos da vida da cidade como um campo de batalha, que a gente sabe que vem muito da herança pós-guerra do Japão, sobretudo com o que aconteceu ali é, com os crimes contra a humanidade de Hiroshima e Nagasaki. É, mas enfim, eu acho que quando eu chamei de desconstrução do gênero mecha, ele é tido dessa maneira, mas é engraçado porque eu até vi a Mikan falando disso. É, todo mundo fala assim, ah, não, tipo, pra todo anime de robô gigante, o pessoal fala, cara, mas não é sobre os robôs gigantes. Tipo, tá ligado? É, Eu ia falar, eu nunca vi Gundam, mas eu já vi um pessoal dizendo, tipo, não, mas é sobre a guerra e tal. Mas eu nunca não, vi, mas então eu não sei mas dizer. é meio Tipo, que óbvio, né? Tipo, porra, aquilo vai ser uma alegoria. Tipo, não é sobre o robô gigante batendo no outro, tá ligado? Tipo, talvez claro. Power Rangers seja. É, Mas é. mas assim, então realmente, é o que eu ia falar. Pela minha falta de experiência com o gênero mecha, eu não sei, eu não me sentiria qualificado, assim, pra dizer que é uma desconstrução, embora já tenha visto falar sobre isso, mas certamente é uma subversão, né, da parada de ser É, é porque eu um... acho que a caminhada do Evangelion, ele se divide em dois grandes blocos. Ele tem um bloco bem padrãozão mecha, que é mais focado nas lutas mesmo, né? E, enfim, cada episódio é uma luta diferente ali, você vai acompanhando por ali, sem muito. Você vai pincelando aquele mundo ali e pincelando ali cada personagem, mas o foco ainda são aqueles enfrentamentos de monstros gigantes. A gente vai falar um pouco da sinopse já já. E ele tem a segunda metade, o segundo bloco, que ele é mais psicológico, né? Ele é um bloco que vai tratar mais das angústias de cada personagem, o que cada um está sentindo, qual a relação deles no mundo e como que aquele conflito que a gente está vendo desde o início, o que ele significa para para cada uma daquelas pessoas, como ele impacta a cabeça daquelas pessoas, né? E assim, de novo, uma herança dessa coisa do cataclisma do pós-guerra, né? Do, do cataclismo nuclear que aconteceu no Japão, né? Como a sociedade japonesa se transformou, como a vida daquelas pessoas se transformou do dia para a noite, com uma coisa que elas não sabiam o que significava, e o que significaria para o futuro, e como que elas tiveram que seguir a vida a partir dali, né? É, e lidar com as angústias dela naquele novo contexto que elas estavam, de um país arrasado por um nível de destruição jamais observado na história da humanidade, né? Então, assim, Evangelion traz isso, como vários outros obras japonesas, como eu falei, trazem, né? Eu acho que Godzilla é o primor disso, acho que ele é o magnum opus desse tipo de reflexão. Todas as obras do Godzilla são que trazem isso, né, de uma maneira muito legal. Tem umas que nem tanto, mas enfim. É, mas eu acho que Eva tá aí nesse panteão, sabe? Ele consegue trazer essa reflexão também. Eu enxergo muito isso, pelo menos. É, eu vou ter que dizer que concordo, porque eu não sei, né? Tipo, eu não foi isso que me chamou tanto a atenção, porque eu não tô inserido nessa sociedade. Então você que tá me Justo. apresentando essa parada agora, mas eu digo que faz sentido. Eu também não moro no Japão, mas assim, Não, mas dá pra. Não, mas. Não, claro, exato. claro. Não. Mas por ter lido, é um assunto que me interessa muito também, como que a sociedade japonesa lidou com essa coisa e como que isso definiu a produção cultural japonesa, né? Ela era de um jeito antes e outro jeito depois, assim. E, enfim. E Evangelion tá nessa onda, é óbvio, ele é inescapável quase quando se trata de temas do gênero mecha, então nem se fala. Mas a gente já falou de muita coisa aqui, Augusto. Vamos fazer uma sinopsezinha, né? Quais são os mechas, né? O que são esses robôs gigantes? Do que a gente está falando de eventos aí tradicionais do mecha? Quais são esses eventos tradicionais de Evangelion? Como é que é esse universo? E o que tá em jogo ali, né? Acho que é bom a gente explicar essa base aí pra galera. Cara, você quer que eu comece do início cronológico da Nem história, do fudendo, universo ou do anime?
Não, não, eu acho que tem que ser do início do anime, assim. Ah, tá. É, E beleza. como a gente tá entendendo ali essa realidade. Assim, basicamente o que que é. Pra começar, que a gente não está em Tóquio, né? A gente tá em Neo Tóquio É. 3. Por quê que a gente tá em Neo Tóquio 3, né, Augusto? Houve uma catástrofe há 15 anos atrás, quando se passa em 2015, né? Sim. E houve uma grande catástrofe, uma explosão, né? Uma parada aí que a população geral não tem nem muita ideia ao certo, né, do que aconteceu, embora Aham. ensinem nas escolas, é um negócio ali meio mal explicado e tal. Só que, enfim, as geleiras derreteram e o mundo agora, né, em particular o Japão, tá aí num verão perpétuo, né? É, Sim. então tem esse desastre ambiental, né? Eles estão vivendo aí num mundo, pô, desolado, de novo, de uma catástrofe. E apocalíptico mesmo. A gente não tem uma dimensão global do que aconteceu, mas a gente É, entendeu que boa parte da população, eu acho que 2/3 da população foi dizimada, né? morreram, Global. né? É uma coisa assim. Então a Sim, gente sabe que a gente está num mundo apocalíptico e esse evento ele é chamado de segundo impacto, né? Então, é. assim, de novo, aquelas coisas que a gente estava falando sobre o pós-guerra e os Hiroshima e Nagasaki e tudo, dá essa energia, né, pra gente, do que tá, de onde vem essas inspirações, sabe? Sim. Perfeito. Mas aqui é isso e tá tendo aí, né, há um conflito entre a humanidade e umas criaturas meio bizarras, assim, é, Sim, sim. denominadas de anjos, que são que estão atacando a cidade, e assim, a princípio, de início pelo menos, parece que só estão atacando ali, não, né, não se sabe exatamente por que eles estão atacando o Tóquio 3, particularmente, né, indo nessa direção e tudo mais, mas isso vai ser revelado mais pra frente, ou, Exato. enfim. É, e começa com o nosso protagonista Shinji, que está sendo recrutado aí para pilotar o EVA, né? Mas ele é uma criança, o Shinji, tá? Exato, ele tem 14 anos. Pois é. E qual que é a questão, assim? Como o Augusto falou, esses anjos, essas criaturas que vêm do céu, vão a Neo Tóquio 3 e vão dizimar a cidade. Uma vibe clássica de monstros que vão quebrar Tóquio e tal. É, só que aqui é Neo Tóquio 3. Eles, para combater esses monstros, foi criada uma organização internacional, mas, enfim, sediada no Japão, que é a NERV, né? Que é uma empresa que estuda essas maneiras de impedir com que os eventos do impacto se repitam, né? E eles até estavam envolvidos no segundo impacto, a gente não sabe exatamente como, mas eles estavam na Antártida, que é meio que a origem do impacto, uma coisa meio louca assim. E a gente também fica assim, cara, segundo impacto, tá? E qual é o primeiro? Essas coisas não são explicadas, né? É, e a Nerve é responsável também pela criação, pelo design dessas armas mecânicas, os mechas, né? Esses robôs gigantes que são chamados de Evas, né? Que devem combater os anjos, né? Mas eles precisam de pilotos, né? No caso, como o Augusto falou, o Shinji ele é convocado para ser um dos pilotos de um modelo do EVA, né? O EVA 01. Exatamente. Só abrir um parênteses aqui, na verdade, no mangá, eles falam sim do primeiro impacto, de maneira bem simples, né? Que um corpo celestial que continha um ovo Uhum. caiu na Terra e bateu. Mas enfim, vamos voltar aqui ao que tá rolando no anime, né? Exato. Agora, onde a gente tá. É, ele é recrutado, é exatamente o que a gente estava falando. Pra pilotar esse robô. Eu acho interessante, me chamou a atenção que dessa vez eu assisti em japonês, né? Tá. Como eu disse, eu já vi em inglês e em português, mas eu acho que é a mesma coisa também, que eles falam humano artificial, só que em japonês eles usam esse termo, é um termo meio guarda-chuva assim para falar de cyborg, robô, android. Por isso que a Android 18 e 17 em Dragon Ball, Aham. elas no japonês é humano artificial 18, né, que é a número 18, mas ela é uma ciborgue tecnicamente. Então me chamou a atenção, porque eu fiquei tipo, cara, já no primeiro episódio estão falando do humano artificial, mas não, é porque tem esse lance da tradução. Entendi. Mas E de qualquer maneira a gente vai entendendo aos poucos. Acho que desde o primeiro episódio ali, ou do segundo, que não são só simplesmente robôs, né? São armas que têm alguma coisa de orgânica biomecânicas, né? nelas. Exato. Biomecânicas. Elas misturam É, um quê de orgânico com um quê de máquina.
E a gente não sabe qual é a relação, e a gente muito menos entende por que que uma criança de 14 anos é a mais adequada pra pilotar essa porra, né? Uma máquina de guerra sendo controlada por uma criança. Sim. E isso, na verdade, já entra ali no que a gente vê no primeiro episódio, né? A gente já vê Sim. um glimpse, como é que diz? Um, Uma pequena um visão. ensejo, né? É, Exato, da questão toda do Shinji com o pai dele, né? Que é o coordenador aí, meio que o diretor da da NERV, Nerve. e é quem tá convocando ele pra pilotar a unidade 01. É, o pai dele que é o Gendo Ikari, enfim, que ele... Depois a gente vai entender que a mãe do Shinji também era da Nerve, era uma cientista da Nerve, e que eles ali estavam muito engajados na elaboração desse projeto EVA, né? Enfim, e até de outros projetos que mais pra frente talvez a gente aborde. Mas a lógica é basicamente essa, a gente entende ali que, na verdade, sim, as crianças são as mais indicadas a pilotarem essas máquinas, porque elas conseguem ter uma conexão neural mais, como é que eu posso dizer, mais intensa, mais estável com as criaturas. A gente não entende as criaturas, os robôs, né? Depois que a gente vai entender que são criaturas. A gente não entende exatamente a razão disso de cara, mas o anime vai te explicando, e aí a gente já encara esse primeiro debate que eu acho muito legal do Evangelion, que é, caraca, você vai colocar uma criança nessa situação, né? De estar pilotando uma arma, e é um trabalho físico complicado, porque assim, ele se conecta, a gente vai entender que ele se conecta com ela e ele passa a sentir as dores dela, né? Então, assim, o que a máquina tá vivendo enquanto ela tá caindo no pau com o anjo, né, o monstro gigante, é transportado as conexões neurais do Shinji ou do piloto, enfim, estão ligadas à máquina. Então, se a máquina perder um braço, o Shinji vai sentir a dor de ter perdido um braço, né? E tudo mais. Assim, uma vibe meio Pacific Rim, né? Também uma obra aí que trata de mechas e criaturas gigantes, enfim. Eu nunca assisti, mas eu queria dizer que uma coisa que eu acho que eles fazem bem é é a maneira que eles desenham justamente os adolescentes aqui, né? No caso o Shinji e Sim, tal, sim. porque tem muito anime que os caras... Gente, Cavaleiros do Zodíaco, a Saori Yusei tem 13 anos. 13. Eu fiquei tipo, quê? E são de uma maturidade, né? Não, exatamente, pô, o Shiryu tem uma tatuagem, pô. É, Tipo, o é. cara é Uhum. pilhadão, pô. Então é tipo assim, mas não, mas Evangelion eu acho que transmite bem visualmente a idade ali dos nossos protagonistas, né? E, e falando visualmente e. Como é que fala? Psicologicamente, emocionalmente. Psicologicamente, emocionalmente, exato. As decisões deles Uhum. são os dramas que eles vivem. Enfim, mas o que a gente entende ali é que, assim, é, a aparição dos anjos estão ficando cada vez mais frequentes, e a humanidade não está tão pronta quanto ela gostaria para esse momento em que os encontros com os anjos estão se intensificando, né? E aí, mais crianças vão sendo recrutadas, outros EVAs, né, outros modelos de robôs vão sendo preparados, né, finalizados, concluídos, e novos pilotos também vão surgindo ali para realizar esse enfrentamento, essa proteção do planeta Terra, mais especificamente de Neo Tóquio 3. E aí a gente vai vendo ali essa dinâmica dessas crianças que tiveram que sair da vida normal delas, entre aspas, normal, né? Que já era uma vida pós-apocalíptica, mas entre aspas, normal, para uma vida de soldados, né? E enfim, e lidando ali com suas tensões da idade, mas também com suas tensões de estarem longe da família, das suas casas, e interagindo com pessoas que elas acabaram de conhecer, algumas pessoas legais, outras nem tanto, outras que parecem legais, mas também que têm seus problemas. Todo mundo tem seus problemas, na verdade. E aí a gente vai vendo como é que isso vai desenhando. Mas como eu falei, nessa primeira metade é sempre aparecer um anjo, enfrenta o anjo, aparecer o próximo anjo no outro episódio, enfrenta o anjo. E aos poucos a gente vai entendendo cada uma dessas coisinhas. Mas o que que são os anjos? Por que que exatamente eles estão aparecendo? Quem são essas crianças além do Shinji, né? Que estão aparecendo? Quem são esses outros personagens? Enfim, mais ou menos essa vibe, né, Augusto? Assim, eu vou dizer que eu não sei se a gente vai entendendo tão bem, não. A primeira vez que eu vi, eu saí bem perdido. A segunda vez eu também saí. Aí eu li o mangá. O mangá eu acho que explicou bem. A gente pode deixar pra falar disso mais no fim.
Tá. E dessa vez eu vi já, entendendo um pouco mais, por ter lido o mangá e por ter já até assistido 2 vezes, Aham. nos últimos 2 anos. Mas, assim, certamente a gente vai entendendo Não, motivações eu tô querendo de. dizer exatamente isso. A gente vai É, entendendo o corpo da. Sim. exatamente, tipo, assim, falando aí dos outros dois pilotos, né, que são parceiros dele. O Shinji, que são parceirais, né? Quer dizer, Uhum. também tem o Toji depois e o Kaworu, mas enfim, mas na maioria da obra é a Rei e a Asuka, né? Sim. Já no início, a gente vê ele desenvolvendo uma relação legal com a Ayanami, né, como ele costuma chamar ela. Sim. E, enfim, mas ele também tem uma questão toda de ciúmes, né? Ele não entende muito bem porque no início porque que o pai dele parece se preocupar tanto com ela, né? Tanto que tem aquele episódio que ele queima as mãos para tentar tirar ela do É, teste do Evo e a que ela gente, estava fazendo. e a gente também sabe que, assim, a figura da Rei também, Rei Ayanami, né? Por isso que eu gosto de mencionar a Ayanami, enfim. Ela é uma figura que é emblemática pro Shinji, porque ele olha pra ela, ele sente que ele já conhecia ela, mas ele não sabe exatamente da onde. Ela é extremamente misteriosa, quieta, socialmente estranha de interagir, né? É, e o pai dele parece ter um. Não é nenhum afeto por ela. O Gendo, o pai do Shinji, não é que ele tem um afeto necessariamente por ela. A gente não, né, de cara a gente não identifica se é um afeto o que que é. Mas ele dá importância pra ela, né? Coisa que pro Shinji ele não dá. O conflito principal do Shinji, né, de início que a gente observa, de início, é ele querer se provar suficiente pro pai. Só que porque o pai dele caga litros pra ele, né? O Gendo foda-se o Shinji, o Gendo só se importa com o Shinji quando é pra ele pilotar o robô. Se não for pra isso, o Shinji não serve de nada pra ele. O Gendo não se importa se o Shinji é filho dele, o que que ele não se importa nem um pouco com o filho, né? Tanto que ele não viu o pai dele há mó tempão quando ele vai ser convocado pra pilotar o Eva, né? Sim, exato. Não, e assim, o que a gente vê mais pro final também é que ele começa a se atrelar um pouco a identidade dele a ser o piloto do Eva, né? Ele gosta de receber os elogios do pai. Uma vez que ele fala bom trabalho, o Shinji, isso fica muito na cabeça dele. Sim. E até nos episódios finais, né, no 26 ali e tal, essa é uma das questões mais importantes aí que ele tá falando com ele É. próprio, né, barra com as outras pessoas sem o campo AT, Uhum. é, mas que, tipo assim, ele só pode ser ele pilotando o Eva, e ele se sente feliz quando elogiam ele, né, por pilotar o Eva e tal, e aí justamente é o que as outras pessoas falam, tipo, ali naquelas cenas, né, tipo, É. ele, que existe um mundo onde ele, né, pode ser feliz sem pilotar o Eva, e Aham. enfim, mas é A exatamente gente isso, vê né, que é condicionado, assim, que ele exato, é uma coisa que ele detesta fazer, né? A gente até sim, vê os memes, né? Tipo, Shinji, você vai ter que entra no entrar, robô. senão. Tem o clássico Shinji entra no robô, né? Que, enfim, é um grandíssimo meme que eu acho que chega até pra galera que não vê anime, eu acho que acaba chegando nelas. Tem o clássico também, você vai ter que fazer, porque senão ela vai ter que entrar nele de novo. Aí tem a Rey toda fodida. E aí fizeram já uma montagem disso que, que sempre pegam alguém, tipo, muito fudido, tá ligado? A pessoa toda zoada e falando assim, você vai ter que fazer isso de novo, senão ele vai ter que entrar. E aí, tipo, bota uma pessoa toda zoada, machucada, enfim, isso o que quer que seja, é, pra fazer. E é isso, assim, é uma coisa que ele testa, mas que ele vê ali como uma única moeda de troca pra ele ter afeto do pai. Entre aspas, afeto. Então a gente já falou do Shinji, a gente já falou do Gendo, que é esse cara ali frio, frustrado, extremamente aficionado com fazer as coisas funcionarem, né, os planos da Nerve funcionarem, não necessariamente da Nerve, né, mas de início a gente entende que é isso. É, e a gente falou um pouco da Rei também, que é essa menina enigmática, que tem uma conexão diferente com o Shinji e estranha com o Shinji. A gente vê ali uma relação, às vezes parece romântica, às vezes parece só uma conexão muito forte, mas ela não tem personalidade muitas vezes, parece, né? Que ela não reage, quer dizer, ela não é proativa, ela é muito reativa às ações do Shinji e de qualquer outra pessoa. Mas
faltam também alguns outros personagens. A gente não falou. Vou trazer, Augusto, logo a minha favorita. A gente não falou da comandante Katsuragi, né? A Misato, que de início nem é comandante, né? É, E é quem traz o Shinji. E, cara, eu acho a Misato muito foda. Eu tô ignorando tudo que acontece em End of Evangelion pra poder falar essas coisas aqui, tá? Eu juro, eu finjo que isso não existe. Mas enfim, vou falar mais pra frente disso. É, a Katsuragi, a Misato, né? Pra mim ela é uma figura muito maneira porque ela é um ponto ali, um porto seguro pro Shinji em toda aquela loucura que ele tá vivendo. Pro Shinji e pra Asuka e pra Rei também, né? Tudo que eles estão vivendo ali. É, na Nerve, né, a Misato parece ser uma das poucas pessoas que genuinamente se importa com eles e que demonstra afeto com eles, não só porque isso depende, porque a missão dela é cuidar deles, mas ela de fato desenvolve uma relação com eles, né? Ela tem um carinho por eles porque ela também foi uma criança que teve seus traumas em relação à família e tudo mais, então ela tá querendo criar um ambiente ali um pouco mais tranquilo para eles, um pouco mais normal, entre aspas, para eles, né, dentro do possível. perfeitamente. E ela tem várias questões aí, né, dela própria, que não envolve necessariamente as crianças também, mas que Sim, envolve sim. a relação que ela tinha com o pai, antes do pai falecer, Exato. é a relação que ela tem com os companheiros de trabalho dela também, né, em particular a Hitsuko Akagi e o Kaji, né? Complicado. Né? Certamente complicado. Mas ela, cara, eu gosto bastante dela também. Até, assim, quando a gente for falar do filme, a gente pode entrar um pouco mais nesse mérito, mas, assim, não me faz gostar muito menos dela, não, os acontecimentos do filme. É, da, Mas enfim. da tetralogia, é, nem um pouco. Mas do filme em si, me incomoda. É, eu nunca vi a tetralogia. Mas é no mangá acontece a mesma fantástico. coisa. No mangá acontece a mesma cena da Misato, não acontece a do hospital. Eu sei, eu sei. Mas Não, tô ligado. Mas de qualquer maneira, enfim. A questão aqui, enfim, é que você vê que até a própria Misato, o Augusto falou, né? A história ela é mais focada nas crianças, mas os personagens ao entorno, eles têm lá seus dilemas e Evangelho é muito bom em trazer esses problemas de cada um, né? A Misato ali e não é um triângulo amoroso, mas ali o dilema moral que ela tem com os companheiros de trabalho, né? E, enfim, e os problemas do passado que eles têm ali, e as relações até desses problemas do passado com o Gendo, tudo é muito bem amarrado para que você não se canse do daquela mesma rotina ali das lutas dos robôs que vão tomando conta da primeira metade do anime, né? E aí aquela vibe de ser sempre um robô, uma luta de robô todo episódio, ela é sempre preenchida por um plot ali que é, entre aspas, secundário, mas que diz muito sobre os personagens que vai ser essencial, tá plantando sementes que vão semear ali na segunda metade do anime. Eu acho que isso que é o mais fundamental. Mas enfim, acho que faltou da gente falar. Não, a gente vai fazer um overview completo, né, Augusto? Mas acho que a gente não falou de uma que acho que tu curte mais, né? Não, eu sei que você gosta mais da Areia, né? Sua favorita. é. Mas. Assim, na verdade, no anime, a minha favorita é ela, que a misteriosa ainda não citada. Mas no mangá é a Rei e eu gosto mais, e assim, botando uma contra a outra, eu gosto mais da Rei, mas sim, é Asuka Soryu, né? É, o Langley, né? Langley, exato. Essa daí, ela que a entrada da Asuka no anime marca essa virada de chave, né? Que é quando vai mudar um pouco pro bloco mais psicológico, né, Augusto? Na verdade, assim, ainda no início mantém, né, um pouco, eu acho que aquele episódio dele sincronizando é bem, tipo, divertido e tal, já dá uma apimentada em algumas questões, como, por exemplo, quando ela tá naquele banho quente, né, que o Shinji tá do outro lado, mas ela tá com a Misato e ela vê a cicatriz da Misato, e a Aham. Asuka também pergunta pra ela, tipo, você leu os meus arquivos, né, você sabe da minha história e tal, tipo, enfim, mas eles mantêm isso em segredo nesse ponto do anime. Sim, Mas sim. falando da Asuka, enquanto pessoa, eu acho ela uma personagem fenomenal. Ela no anime, assim, a primeira vez que eu assisti, até as outras também, ela é a coisa que eu mais gosto de ver no anime, porque ela é muito proativa em tudo que ela faz. Eu acho que ela tem uma relação muito legal com a Rei e com o Shinji, porque com a Rei principalmente porque
ela tem essa aversão ao modo da Rey operar, né, dela ser uma boneca, e essa questão da boneca é algo forte pra Asuka, né. E até pro Shinji, tipo, ela é quase um espelho pra ela, né. Sim, Porque os dois têm, têm problemas familiares, os dois tiveram aí experiências traumáticas envolvendo a mãe, de maneiras diferentes, mas, enfim, e os dois têm esse lance de querer pilotar o Eva, mas a Asuka, ela é até difícil de explicar, né? Ela transforma disso a missão de vida dela. Tipo, é. ela se É, sente é a sozinha, mas razão de ser, né? Porque, exatamente. porque a razão de ser do Shinji é a aprovação do pai, ou de início, pelo menos era isso, que ele queria resolver esse conflito, ele ser amado pelo pai. E aí o Eva é um veículo para tal. Só que é para Asuka, a gente parece entender que o Eva é o fim dela. É, exatamente. Ela tem muito, ela fala isso várias vezes, né? Dela, tipo, eu consigo viver sozinha e tal, mas ela faz isso com um tom de orgulho. O Shinji, ele se isola, mas é porque ele tem medo, né? De se relacionar com os outros. A Asuka, ela também tem medo, mas ela Sim, sim. demonstra isso de maneira diferente, né? É isso que eu tô querendo dizer. Tipo, Cara, o jeito que ela se comporta, por mais que tenha aí paralelos com o Shinji, é também oposto, e né? por outro lado, assim, um terceiro ponto de isolamento, a Rei, ela é, entre aspas, isolada dos outros, porque ela é incapaz de estabelecer essa conexão humana. E depois a gente vai entender por quê, né? Mas a Rey parece que falta alguma coisa nela para ela conseguir de fato se conectar com a outra pessoa como uma pessoa, entre aspas, normalmente faria, né? Então, assim, a gente tem três questões ali de relacionamentos interpessoais, né? De relações interpessoais que se desenvolvem de três. É o desenvolvimento da introspecção ou da estranheza do adolescente de três maneiras totalmente diferentes, mas que vêm do mesmo sentimento, né? Não, perfeitamente. Até você comentou da Rey, né? Tem uma cena muito legal no episódio 16 que a Rey, tipo, a Rey ela começa a ter um afeto pelo Shinji, né? A gente vê a Rey 2, no caso, ela Sim. começa aí a gostar do Shinji e se importar com ele e a Asuka fica, tipo, fazendo pouco caso, né, de quando rola aquela merda toda, e aí ela fala, ele ficou se achando só porque ele fez uns pontinhos acima da gente no teste de sincronização e tal, e a Rey Uhum. confronta ela. Ela fala, você só pilotou Eva aí pra ficar recebendo elogios dos outros? Ela fala dos outros. Aí a Asuka fala, não, eu faço isso pra ter orgulho de mim mesma. É bem interessante, eu gosto até falando de Mas novo que é sobre a parte mentira, né? visual. Tipo assim, Não, exato. ela É, tá falando isso pra Rey porque é o que ela Não, acha exato, mas que ela acredita. mas é o que ela, exatamente, é o que ela quer acreditar que ela faz as coisas por ela própria, que ela vive sozinha e tudo mais. Exato. Mas o que eu ia falar é até do ponto de vista, de novo, visual, né? Essa cena, mas no geral o contraste é legal porque a, a Asuka tem olhos azuis claros e cabelo laranja. E a Areia, ela Aham. tem olhos vermelhos e um cabelo lilás. E nessa cena, quando elas estão cara a cara, o contraste e até de personalidade e tudo fica bem claro e é bem legal isso. Cara, vamos aproveitar pra falar disso, né? Os visuais de Evangelion, assim, é muito maneiro como as coisas são desenhadas, né? Assim, desde a imaginação do progresso tecnológico pro ano de 2015, numa vibe meio cyberpunk pós-apocalíptico, né? Então, assim, o design dos robôs e das megas estruturas da Nerve, né? E até da vestimenta ou da vibe de Tóquio 3, né? Aquelas plataformas, aquela loucura toda que a gente sabe, a cidade toda tem um mecanismo de defesa, né? Muito mecânico, né? Eles misturam uma coisa de colossal, de aço, né? De ferro fundido, com umas paradas mais de sci-fi, né? Tipo campos de proteção, né? Energéticos e tal, enfim. Enfim, os campos AT, né? Que o Augusto mencionou mais cedo. É, e também, eu acho que para além disso, a composição de cores também do anime é maravilhosa, né?
Como você mencionou, essa cena ela é muito marcante, mas acho que tem outras cenas também, de lutas principalmente, né? Eu acho que, porra, os dois Evas, né? O do Shinji com o roxo e o verde, né? E aí o da Asuka, o Shinji barra Rei, né? Porque a Rei e o Shinji, gente, eles dividem o mesmo Eva, né? Em momentos diferentes. Quer dizer, Ela tem o 00, a Rei ela tem o a protótipo. Rei tem o protótipo, mas ela também pilota o 01 às vezes. É, E aí com o vermelho e laranja da Asuka, que, porra, também é igual a roupa que ela usa. É, E também o visual que também vai como vou dizer, pro pano de fundo geral do anime, que é essa coisa que mistura shintoísmo, com figuras judaico-cristãs, né? Que é muito foda, que assim, não tem razão de ser, senão o criador achou que era maneiro, tá ligado? Aí a gente pode pegar várias é, razões de ser, né, para isso, mas a verdade é que Evangelion ele fala da, da humanidade amadurecendo ao seu ponto final, seja ele qual tenha sido, né? Então, para falar do ponto final e para falar dessa coisa do ponto final, a gente retraz a antítese do que é o ponto de início, né? Então, o Evangelion também tem um ponto de início e que o Augusto mencionou até, né, do primeiro impacto, depois que a gente vai entender que o primeiro impacto representa isso. Mas então eles trazem o criador, né, o Ano Hideaki, ele trouxe a roupagem cristã para tratar disso, né, do criacionismo, e trouxe essas figuras, até no próprio nome do anime, né, é o neo é o evangelho da nova Gênesis, né, enfim, como se fosse um novo capítulo da Bíblia, e as figuras, os Evas, né, obviamente fazendo referência a Eva. E depois a gente vai entender que existe uma figura do Adão, e existe uma figura de Lilith, e os anjos, né, como a gente tinha mencionado, e a gente vê muita coisa cristã nas cruzes que aparecem quando os anjos morrem, né? Ou quando os Evas também é, atingem um nível de conexão neural lá. Enfim, com várias outras pinceladas da cultura cristã, mas também da cabala, do shintoísmo, vários símbolos ali que misturam religiões que tratam de criacionismo, de início e fim da humanidade, né? É, não tenho nem muito o que acrescentar, não. Até porque, eu não sei, eu acho que o lance todo da simbologia e tal, tipo, é maneiro e tal, mas eu achei legal visualmente, mas não sei, não me chamou tanta atenção. Porque não é que não me chamou tanta atenção, mas não Não, me fez gostar mais ou menos. Eu não sei, às vezes eu acho que ele é usado de maneira assim pra dimensionar uma parada maior do que ela é. então, eu não acho até pelas palavras do Hideaki Anno, né? Não é para simbolizar nada além do que uma estética legal. E Não, então, exatamente, mas antes na verdade, eu acho que quem falou isso foi outro cara, mas até antes disso, tipo, tinha muita gente debatendo o significado da cruz e tal, não, 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 o que é legal, mas, tipo assim, eu não sei, eu acho que é, tipo assim, é legal, é maneiro ali e tal, mas eu não tenho muito o que acrescentar, porque tanto faz pra mim, não é algo que eu liguei, me eu, importei muito em assistir. eu acho maneiro porque é uma estética muito própria. Eu acho que a estética de Evangelion é muito própria e beleza, eu poderia estar falando isso de Pokémon também, porque é verdade. Mas assim, comparando com outros animes de mecha, né? Você sente. Pô, Evangelion tem uma atmosfera própria de Evangelion, sabe? Você sente uma vibe exclusiva do anime e muito por conta dessa utilização da linguagem cristã simplesmente como é, fantasia ali, como folclore ali ou como maquiagem, chame como quiser, né? Como enfeite, adorno, aquela história. Não tem uma função prática para te contar, apesar de você ser muito instigado a achar que tem, mas é só porque é maneiro e conversa com o tema. Então.
De novo. Então, mas é isso que eu não curto tanto aí no que a gente estava falando agora, tipo, porque eu tenho outras obras que eu poderia citar que tem isso, mas que tem um sentido, tipo o Fullmetal Alchemist. Tem o lance da árvore da vida no portão, o lance dos homúnculos serem os pecados, tipo, tudo isso tá atrelado à história. Drakengard 1, a Igreja dos Anjos, bom, os anjos, se eu for falar, né, do próprio negócio aí que a gente acabou de falar, do Tá. Evangelho e tal, então, mas eu acho que essa falta de significado no Evangelho, tipo, de um sentido prático, não sei, eu achei meio tipo, ok, né? Tipo, não sei. De novo, eu acho que não é exatamente a falta de um sentido prático, é só uma significância aberta, não é uma semântica direta. Porque, de novo, como conversa muito com a história que eles estão contando, faz muito sentido. Então, agrega muito a história, é uma estética que combina muito com a história. Mas não é uma semântica fechada. O que eu tô querendo dizer com isso? Se você quiser bater o pé e falar que aquilo significa aquilo, e enfim, e tem a Eva porque a Eva representa tal coisa e a Lilith representa tal coisa, e aí na teologia cristã esses são os sentidos, e aí a Cabala tem esse sentido, enfim, essas figuras shintoístas têm aqui, então é por isso que no anime é feito dessa forma. Você pode ficar brincando malabarismo com esses conceitos o quanto você quiser. É feito para você fazer isso. Mas não tem uma definição canônica de por que as coisas são assim no anime, pelo criador, pelas palavras do criador. E na verdade eu acho isso fantástico, assim. É, é uma roupagem que tá ali para você imaginar da maneira que você preferir. E eu acho isso foda. Não é fechado, não é definido. Você que, tá ligado? Que faz a tua. Não, eu sei. E isso normalmente seria algo que eu gostaria, mas eu não sei. Aqui é porque eu acho que é muito. Eles jogam pra cima. Se eu for comparar com o Ico, por exemplo, que foi o Good Talks mais recente, o criador lá, ele usou uma filosofia que ele chamou de design por subtração. É tipo assim, ele coloca menos elementos, menos coisa, é, e para você poder montar a sua própria história em cima disso. Aqui eu acho que é muito. Eu acho que é muita, muita iconografia, muito a música e tal, tipo, quer dizer, a OST é ótima, mas, mas não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que é, eu acho que, não sei, eu acho que ficou um pouco embananado ali na hora. Então, eu acho que o overwhelming de iconografia e simbolismo também é um ponto positivo porque ele ajuda a temperar o caos que é a situação que a gente está inserido, de estresse extremo. Mas, para a gente poder ir para o próximo tópico, que eu acho que é um pouco falar um pouco dessas questões, vamos agora que a gente já falou um pouco dos personagens e também dos simbolismos e um pouco mais da história. A gente tentou o máximo aqui também não dar grandes spoilers, né? Até porque é uma história complexa para se dar spoilers ou deixar de dar, mas acho que agora a gente vai falar um pouco mais de spoiler, né, Augusto? Porque a gente vai falar um pouco da conclusão dessa história, pelo menos no sentido prático, a polêmica do final de Evangelion e como que ele se relaciona, né? E aí os significados disso para cada um de nós dois, né? Porque eu sei que esse é o ponto que a gente mais discorda, né, Augusto? Pô, sem dúvida. Sem dúvida. É. Então, você que ouviu aí nessa página, você já percebeu aí nesses minutos que a gente tem visões diferentes da série, mas do anime, né? Mas acho que agora que vai ficar mais claro. Bora lá. Então, pessoal, aí a gente chega no polêmico final de Evangelion, né? Resumindo muito e também sem grandes spoilers, a gente está na iminência é, de uma de um novo evento catastrófico na Terra, né, Augusto? Os anjos eles estão cada vez mais difíceis de serem impedidos e haverá aí, né, a iminência de um terceiro impacto, né, não, Augusto? É basicamente isso que tá em jogo. E, meu irmão, essas crianças aí e toda a equipe ultra capacitada de cientistas da NERV tem que impedir que esta merda aconteça. É, Só que a gente tá vendo cada vez mais ao longo dos episódios os personagens estarem emocionalmente dilacerados pelas situações que estão acontecendo na vida deles e também pela rotina exaustiva e estressante que é ter a humanidade nos seus ombros, né? Sem nem entender o que você está fazendo exatamente. É, E aí a gente tá nesse embate final. E o final ele é polêmico
por motivos extra, né, Augusto? Você sabe bem disso, né? E acho que todo mundo que viu Evangelion sabe também que existe um problema ali de produção pro final de Evangelion, né? Sim. Só que eu não sei se é cedo demais pra falar isso, não sei se a gente ia falar do filme depois, mas a gente pode se manter aqui no do anime, né? Mas o que eu ia Aham. falar é que o meu problema foi justamente esse. Eu tava assistindo, né? Pum, chegou o episódio 24, que é quando aparece o Kaoru e tal. É, que no mangá, aliás, caracterização infinitamente melhor, porque ele é, enfim, Na é bem mais tetralogia extenso. também. Na tetralogia É, também. não, Absurdo. não, mano, eu por mim eu faria um do mangá, porque fomos invitados pra falar do mangá, porque o que eu acho que ele faz de bom lá é de outro mundo, mas enfim. É, mas porque termina daquele jeito, né? O Shinji tá triste pela morte do amigo dele. É, e, e aí o próximo episódio começa e o que tá acontecendo? Não tenho ideia. Mas beleza. Esse é o 25, né? O 25 pro 26. E Aham. aí tem todas essas questões que você citou, né? De uma falta de orçamento, do Assim, horário também. as questões prós, quer dizer, as questões de produção são exatamente isso, assim. O anime, ele não tava, quer dizer, eles estavam com prazo pra acabar, pra entregar, e não tinha mais dinheiro, né? Então, os últimos episódios, eles são quase que um bruto, um rascunho, um draft, um meio do caminho ali do que seriam as intenções muito mais prolongadas do Hideaki né? Mas que acabaram sendo somente 2 episódios que se passam dentro da cabeça do Shinji e dos demais personagens, né? Isso. É, em particular do Shinji, né? Porque tá rolando a Sim, instrumentalização humana. sim. Mas, mas justamente, eu terminei, né, de assistir na época. Eu entendi os dilemas, até porque é falado de maneira bem clara. Tipo, o que o Shinji está sendo confrontado ali naquele momento, né? Tudo que eu já Sim, sim. comentei é da questão dele do porque você pilota o Eva, e enfim, você tem medo de se Vamos só relacionar e dar tal. uns passos para trás, assim. Fala aí, fala aí. É, o projeto de instrumentalização humana. O que que acontece no final de Evangelion, basicamente, gente? E aí, assim, muito resumidamente, também não vou estar explicando com o maior rigor possível, eu não sou um expert, só sou um entusiasta. É, entende-se, pessoas entendem, no final das contas, que a maneira de você acabar com as angústias do existir humano, do ser humano e da vida, do existir e do existir racionalmente, é você ter uma compreensão ampla sobre o outro, mais ampla mesmo e restrita. E para isso você precisaria de uma conexão irrestrita com o outro, né? Sem fronteiras algumas, com o outro e que seja irradiada e simultânea de todos para todos, né? Então, formando ali a instrumentalização humana, portanto, seria a abdicação das individualidades humanas para convivência harmônica de todos numa consciência coletiva ali, em que todos se conhecem e portanto, se entendem, se preveem completamente e acabaria, portanto, a dor e os conflitos e qualquer problema que a humanidade teria. Seria uma nova fase da existência, né? Uma extrapolação da existência carnal que a gente entende. E é basicamente isso que o anime vai trazer ali com. O plano do pai do Shinji é exatamente esse. Ele, como um cara muito sofrido, que perdeu a esposa e tal, é, ele quer fazer isso para que ele finalmente acabe com a dor e da frustração extrema que é viver a vida dele. E o Augusto tá falando que esse confronto que o Shinji está enfrentando é exatamente esse. O Shinji, dentro do Eva, ele tem meio que o poder, assim, pulando muitas etapas aqui, queimando muita coisa prática, o Shinji ele tem o poder de escolher se ele quer que a humanidade siga esse caminho e se ele quer fazer parte dessa instrumentalização ou se ele quer manter a sua individualidade e ser o Shinji, né, e viver a vida como o Shinji, né, Augusto? Perdão, Exatamente. fiz Não, assim, mas é exatamente isso. é que eu acho que é E isso. importante a gente fazer esse parênteses para que a gente consiga debater o que a gente vai debater. Não, mas é exatamente isso. O Shinji no final ele percebe é, que esse mundo ele não é ele.
de verdade, né? Ele perde o individualismo, ele Sim. e até assim, se tratando do que a gente falou do campo a T, né, que é essa metáfora aí pro coração e tal, Uhum. e agora há o rompimento disso. E eu acho que é no filme até que ele comenta disso com mais clareza, que ele fala que a Rey fala, você sonhou com esse mundo, é um mundo onde todos se entendem, tudo é, é Uhum. fácil e tal, mas ele não gosta disso, ele se sente estranho, ele não, porque, de novo, ele não é ele não, Sim. ele não existe, né? É que Agora, o que a gente tá vendo aqui é meio que a solução perfeita pro dilema que é apresentado no início do Evangelho, que é o famoso dilema do porco-espinho, né? Do ouriço, né? É, que é de quem se aproxima mais, de quanto mais ele se quanto aproxima, mais mais, ele se machuca. quanto mais você se aproxima de uma pessoa, maior é o seu potencial de machucá-la, exatamente. E de ser machucado, né? E Se de dois ser porcos machucado, espinhos. portanto, exato, É. porque viver é isso, né? Mas será que a solução de tudo, então, é encerrar a vida como a gente entende e abrir mão do que é você? E aí, só que para abrir mão do que é você, o Shinji começa a entrar nessa jornada de, mas peraí, o que que sou eu? E aí que a gente vai entrar em todas aquelas inseguranças que a gente já vem vendo ao longo do anime. Eu sou nada, né? Tudo que eu quero é a aprovação do meu pai, mas ele pouco se importa. Então, tipo, então eu quero entrar no robô, mas por que que eu entro no robô? Por que que eu faço essas escolhas? Enfim, a gente vai ao longo de 2 episódios tratando dessas coisas de uma maneira muito é, freudiana em alguns pontos. Quer dizer, mistura um pouco de Carl Jung também com Freud, mas uma maneira muito da psiquia do Shinji ali, depois de um pouco de outros personagens, do pai, da Asuka, da Misato, da Rei, e enfim. Só que a coisa meio que se conclui por ali mesmo, o Shinji entende, como o Augusto falou, né, que aquilo não é o que ele quer, e ele resolve a situação, só que tá tudo ali no psicológico do Shinji, a gente não entende o que aconteceu no mundo carnal, né, Augusto? Acho que o que te incomodou quando acabou foi isso, né? Pelo que eu Foi. entendo. Só que o filme me incomodou mais ainda. Tá. Eu, Porque eu, aí, anos depois, né, fazem um filme que aí mostram, enquanto acontecia aquela coisinha na cabeça do Shinji, que a gente vê nos últimos episódios, acontecem os eventos do filme. Quer dizer, enquanto, entre aspas, né, um pouco antes, e aí vai até esse momento. exatamente. E tipo assim, eu fui ver o filme pensando, beleza, né? Teve essa conclusão aí de arcos de personagem e tal, que nem foi tão inédita, né? Em vários episódios a gente já tinha visto a Asuka, por exemplo, quando ela tá lutando com o anjo lá no episódio 22, que ele tá invadindo a mente dela, a gente já vê todo o lance da mãe e tal. Eles expandem um pouco no episódio final, mas tipo assim, não precisava ter sido tão Aham. No daquele filme. jeito. Não, no episódio final também, né? No Ah, caso, tá. no caso de Asuka. É. No filme também, porque aí ela entende que a alma da mãe tá dentro do Eva e tal. Sim, sim, sim. Mas o. Mas enfim. Aí eu falei, tá, vou ver o filme, né? Porque, de novo, acabou daquele jeito ali no episódio 24, o Shinji olhando pro lago lá. E. E pronto. E aí não tenho ideia do que tá acontecendo. Só que aí eu vi o filme, mano. E eu fiquei tipo, cara. Eu fiquei mais confuso vendo o filme. Porque o filme não me explicou porra nenhuma, mano. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. De todos os plot points que tinham levantado, eles não comentam por que que os anjos estavam atacando. No mangá explica, né? Eles falam que eles queriam tocar no Adão, que na verdade era a Lilith que estava lá embaixo e tal. O Gendo, ele tá com o Adão dentro dele, mas como? Não sei. No mangá também mostra, ele consome o Adão e tal. Enfim, você tem que ficar fazendo umas inferências aí que eu. Enfim, que sei lá, pô. Eu não tava acompanhando mais nada. Tipo, eles levantam vários plot points no episódio 24, eles falam da lua negra e da lua branca. Sim, Eles sim. falam de várias coisas e no filme é mais do mesmo. Parece que eu tô vendo aquele É. episódio do Bob Esponja, o SB 129, tá ligado? O... É, que o Lula o... Molusco tá no vazio e tal. E aí, mas a primeira metade, quando a Asuka luta com os bichos e tal, essa cena da Asuka lutando com a série Eva é, tipo, irada. É aquilo que consolidou ela como minha favorita. Até eu ler o mangá. Nossa, essa cena Não, é essa é fenomenal. irada, irada. É E tipo assim, muito dura, né? E assim, é muito não, triste, né? dureza. Dureza. É. Mas ótima cena, porque foi a única cena que eu senti alguma coisa assistindo essa porra. Porque Também tem todas as as outras polêmicas do filme também, que enfim, que... Cara, Ah, a verdade é... eu não vou falar disso, juro, eu vou só ignorar. A verdade é que o Redakiano, ele já disse isso, né, diversas vezes, que ele estava num momento muito ruim da vida dele, o estado de espírito dele
quando ele escreveu Evangelion, né, pela primeira vez. E ele não conseguiu fazer da maneira com que ele queria, não só pelas condições materiais, né? Que a gente falou, né, da correria que foi, e depois ter que fazer um filme anos depois, só que aí pra fazer um filme anos depois, o pessoal já tinha desconectado com o final do anime, então você tem que fazer um filme meio que reconta algumas coisas e tal, e porque são mais de um filme, né? Tem um que reconta basicamente um resumão de Evangelion, depois que vai fazer o filme do End of Evangelion. Só que aí não ficou da maneira que ele queria. O filme não conclui a história com o primor que ela merecia, né? Então, depois de anos, a partir de 2007 ali, que ele começa a tetralogia de Evangelion com bastante espaço, né? Com o último lançando, se eu não me engano, em 22 ou em 21. E aí sim ele avança muito em questões da história, né? De explicar exatamente isso que te incomoda, que é a lore deixando de fazer sentido, né? A lore, né? Ou seja, as origens do mundo e as práticas do mundo deixando de serem coesas e serem apresentadas, né? É isso que parece que te irrita em Evangelion, né? Com esse final confuso aí. É isso combinado ali também a toda, tipo, toda a sequência final, mano. Parece que eu vou fazer uma referência muito underground, eu nem sei quem vai sacar, mas quem já jogou o evento do Arceus em Heart Gold Soul Silver vai saber que Puta que o quando o pariu. Arceus tá fazendo um ovo do Giratina, começa um PowerPoint atrás dele do tipo assim, da galáxia e de postes e do, sei lá, de uma cidade e papapá. Parece que eu tô vendo isso, mano, mas é tipo assim, o quê? Tá ligado? De novo, me deixou mais confuso do que o final, porque o final, beleza, eu entendi. É o Shinji tendo o conflito com ele próprio. Eu queria ter visto o desfecho da história, ao invés de só do arco de personagem dele, sim. Mas aí, beleza, aí fala, tem um filme, vê o filme que tu vai entender. E eu não entendi. De Aí novo, apenas lendo o mangá, né? é porque o mangá ele segue tudo nessa. Ele segue numa cronologia e ele fala mais. Sim, sim. A Misato no anime, ela fala pro Shinji, tipo assim, qual é a Shinji? A gente veio. A gente veio da Lilith, né? E os anjos são outras possibilidades Da da existência humanidade, do que humana, é. poderia ser. Beleza. Mas hã? Tá ligado? No mangá não, no mangá ela fala tudo bonitinho, ela fala no segundo impacto, os humanos voltaram com o Adão pro seu estado embrionário e papapá. Tipo, não sei, e não seria um esforço muito grande no filme eles colocarem, tipo, Não, mais eu também 3 acho. páginas de diálogo, seria o quê? Tipo, 4 frases. É, só que aí, de novo, aí a primeira vez que eu vi, eu falei, cara, tá, não curti muito. Aí eu vi de novo, porque eu acabei que nem contei, né, de por que eu vi Evangelion, né? Não. Pô, eu devia ter falado isso na intro, mas enfim, eu sei que o Nick é muito fã. E eu tenho também um grupo ali no Instagram, de pessoas que eu conhecia na escola e tal, que a gente fica falando de Elder Scrolls. Mas eles falam de outras coisas também. Eu vi Fate Zero por causa deles e tal. É, e enfim, algumas outras coisas. Mas uma das coisas que eles gostam é Evangelion. Então eu falei, o Nick gosta, o pessoal ali tá falando, vou assistir. E falei, cara, como é que eu vou. Pô, e aí? O que eu vou acrescentar aqui? Porque eu não entendi nada. Não entendi nada Cara, mas da assim, história. eu acho que, no final das contas, pra mim, né? É, a coisa a temática que traz e a lore e os significados e qual era o motivo, qual era o sentido dos anjos, o que que é o Adão, o que que é a Lilith, por que que o Gendo conseguiu absorver o Adão e como que isso está relacionado com o primeiro impacto e tudo mais, por que que o segundo impacto ocorreu, qual é a origem dos Evas, por que que eles funcionam do jeito que eles funcionam. Essas coisas, elas são muito fodas de se pesquisar depois pra você, né, entender, e aí você lê o mangá, você entende melhor e tudo, ou você também tem como você achar na internet pesquisando. A tetralogia também dá um panorama disso, mas ela também já parte do pressuposto de que você sabe, tá ligado? Tipo, porque já se passaram anos, né? 20 anos do lançamento do anime, então assim, você já sabe. São um rebuild de Evangelion, então eles não estão apresentando nada da primeira vez, né? Você meio que vai ser apresentado as coisas básicas ali, mas você já sabe a amplitude da parada, e agora a gente vai fazer uma segunda andada aqui a novos conceitos. Enfim, tudo isso é muito importante, mas eu acho que realmente o, a grandiosidade da série pra mim tá em
justamente uma situação que é incompreensível até pelos próprios personagens, e que, portanto, causa estresse, um estresse extremo, e como é que cada um deles vai lidar com aquilo e com as suas próprias frustrações, né? Porque, cara, é exatamente isso. A Misato tem as frustrações dela em relação ao Kaj, né? E a amiga e ao pai que faleceu, e a vontade dela de ser uma comandante, mas ao mesmo tempo ela tem um instinto de protetor com relação às crianças que ela está tendo que cuidar. A gente vê o Shinji com esse dilema que a gente já tratou aqui amplamente, né? E que no final das contas a gente vê. É uma parada que a gente viu, falou muito em Avatar da Jiang também, que é o como que as crianças se comportam em ambientes que elas têm que abdicar de ser crianças, né? Eu acho que era isso que o Hideaki Anno queria passar, né? Tipo assim, todas aquelas crianças ali, elas estão tendo que se comportar como soldados e tipo e mais do que soldados, na verdade, como super-heróis, né, praticamente assim, e isso não é legal. Isso não é maneiro. Isso é terrível, né, na verdade. Isso tá fazendo com que elas não consigam ter tempo e espaço para lidar com as próprias questões mal resolvidas delas. Basicamente, todo mundo ali precisava de muita terapia e ambiente tranquilo, e não aumentar o ambiente de estresse, aumentar as cargas dos stakes, né, as coisas com que estão lidando, né. E eu acho que é muito sobre isso, é sobre como que você se coloca numa situação de caralho, o futuro é incerto, o passado eu não compreendo, e eu tô fazendo uma coisa que parece grandiosa, mas eu nem sei o significado dela, e eu ainda tenho uma porrada de coisa pra resolver que eu tô jogando debaixo do meu tapete, sabe? Só que tá todo mundo fazendo isso também, e chega um ponto que a gente vai começar a se bicar e ninguém vai entender o porquê, sabe? E se torna esse novelo de lã porque ser humano é isso. Só que assim, ainda no final das contas, aceitar que a vida tem muito sofrimento e que a vida a- a- tem muitos reveses, né? Mas que isso é melhor do que deixar de viver, é fantástico, tá ligado? Tipo, e é isso que o Hideaki Anno fala no final, né? Quando o Shinji ganha os parabéns e ele acaba o anime com parabéns a todas as crianças, é tipo, é uma maneira de tentar trazer para as crianças essa sensação. Cara, pô, eu não vou nem parar de falar nada, mas quando eu acabei de ver o episódio do anime, meu irmão, eu fiquei em pé. Você sabe, minha TV fica no quarto, no alto do meu quarto, né? Eu tava em pé olhando pra cima, vendo a TV. Eu fiquei ali sei lá quanto tempo olhando pra cima, tipo, atônito quando acabou, assim, tipo, caralho, mano. E, tipo, me fez pensar pra caralho, sabe? Sobre essas questões de propósito, de individualidade, de compaixão ao próximo, de relacionamento com o próximo, tipo, de entender o seu lugar no mundo, mas entender o mundo também, independente de você, cara. Pra mim é isso que vale, entendeu? Eu não sei, foda-se o que é a Lilith, o que ela representa, o que é o Adão, por que a humanidade é isso, por que os anjos vêm, por que eles estão atacando o Tóquio 3, isso aí pra mim, meu irmão, é pano de fundo pro nível de relação ali interpessoal e de psicologia que tem em cada personagem ali, que é o que vale pra mim, tá ligado? Do anime. Não, beleza, tipo, eu não quero tirar da sua experiência de assistir, mas pra mim, sei lá, é igual. Vou dar um exemplo com uma bem popular aqui. Attack on Titan, tipo, eles, pô, é uma história sobre, você pode falar que é sobre as injustiças sociais, sobre guerra, males da guerra, sobre retaliação e tal, mas que, tipo, mas e aí? Se eles não tivessem completamente ignorado o aspecto dos titãs e das muralhas e por que que eles estão lá e só focado nisso, eu ia achar incompleto, eu ia ficar meio, tipo, meio vagando ali. E tem outros animes mais introspectivos, né? Tipo, Vinland Saga, mas esse eu vi depois, vou falar de um que eu vi mais ou menos ali naquela Mas a época narrativa também. de Vinland Saga é É, bem mais linear do que de Evangelion. Até eu onde eu sei, mas para contar uma história introspectiva sobre desenvolvimento de personagem, eu vou falar até de outro, talvez você tenha visto, não sei. Uhum. Mas Uma Voz Silenciosa, Silent Voice, você já Sim. viu? Uhum. Tipo, também, mesma parada. Tipo, o cara, ele tem problemas de se relacionar, né, pelas ações dele no passado, e ele meio que bloqueia todo mundo, o mundo todo. Aham. Mas é uma história muito mais linear e tal, mas
entregar essa mensagem para concluir, né, uma história focada num arco de personagem, foi perfeito. Eu acho que o Evangelion ele tenta encher muita essa sopa com um monte de coisa. E aí, tipo, sei lá, eu Mas fico meio. você não acha que, tipo, a, a, a virtude maior da arte é a possibilidade infinita de que ela pode se apresentar? Tipo, você pode fazer uma história, você pode tratar dos mesmos temas de maneiras totalmente diferentes. E o Evangelion, ele se complementa porque ele é uma história que não respeita as fronteiras da mídia dela. Você não, para você viver Evangelion, você não pode só ver o anime clássico, tá ligado? Você vai ler o mangá, você vai ver a tetralogia, você vai ver os filmes, você vai ver o anime clássico também. É um conjunto, assim, é uma coisa que se complementa. E isso que é bacana também, é uma obra que se comporta de uma maneira orgânica e justamente por isso. Para quem precisa mais da lore para dar sentido aos acontecimentos materiais, como você, recorre ao mangá. É, quem quer ter uma viagem louca, né? Eu não senti isso, né, é impossível. Eu já li o mangá. Então, o Paulo que me deu, obrigado, Paulo. É impossível ter a sensação, tipo, pelo menos pra mim. Eu não consegui, é impossível pra mim, tá? Ter a sensação, a viagem e o nível de reflexão de se desligar de tudo pra pensar naquelas questões lendo o mangá no final do que vendo os dois últimos episódios do anime. Tipo assim, não tem nada que me pôs pra pensar sobre as questões que os dois últimos episódios do anime me põem pra pensar mais do que eles, entendeu? Nada. Não só em Evangelion, eu acho que tem poucas coisas na vida que me fizeram pensar sobre essas questões existenciais, essas crises existencialistas, mais do que esses dois episódios, sabe? Então, mas é porque eu não tive isso com esses dois episódios. Eu tava seguindo ali, porque os dois episódios eles não eram inéditos. De novo, esse mesmo formato que eles pegaram, eles já tinham usado quando o Shinji ele tá preso dentro do LCL, Eu sei, quando a Asuka tá dentro do negócio. mas é uma construção, É, uma jornada tem vários não, passos, ali é só o fim dela. mas acaba que, tipo, eu acho que não expandiu tanto assim. Tipo, eu já sabia quais eram. Tipo, naquele ponto a gente já tava entendendo quais eram a situação da Asuka e qual era a situação do Shinji, né? Em particular deles dois. Mas ali é o ponto É, hiperbólico dela. É tipo você. Cara, é tipo você tá numa montanha russa, você vê o ponto mais alto, você fala assim, ah, entendi que ela chega ali. Só que quando você tá ali na hora do ponto mais alto pra queda, é ali que você sente a queda, tá ligado? Não é quando você olha a montanha russa e você vê o ponto mais alto. então, mas eu não senti a queda. Eu, tipo, eu, É, eu não senti, eu não senti. Eu vi, fiquei perdido no que estava acontecendo na história e isso me desconectou da obra. Enquanto que no mangá, beleza, não tem tipo essa transe e tal, mas eu achei, mas é o que eu tava falando antes da iconografia e do simbolismo e tal, que tipo, foda-se, é meio vazio pra mim. Os símbolos e tal, e tocando Come Sweet Death, ótima música a puta que propósito, eu pariu. quis dizer, ótima música. Mas, tipo assim, mas tá rolando ali e tal, mas o que eu estou vendo? Não sei, mano, pra mim, de novo, aquele frame todo que começa a mostrar o mundo real e começa a mostrar as pessoas no cinema, eu tô tipo, cara, tá, e aí, o que é isso? Tipo, Cara, eu não cara, sei, aí é um nível. Pô, mas eu acho isso muito foda. Pô, mas é um nível de transe que realmente. Sei lá, não, então, eu odiei, mano, eu mas odiei. eu acho que tu tem uma visão muito mais objetiva do que a minha, sei lá. Tipo, eu não sei. Não, mas se fosse só questão interpretativa, tipo, nem tudo que eu vejo tem uma resposta fixa pra tudo. De novo, o Ico é o mais recente que eu fiz, mas eu posso falar de outras coisas, né? Mas, Uhum. enfim, mas são obras recorrentes. Também que aí é meio complicado Não, mas falar. eu Mas, não tô falando de resposta definitiva, eu tô falando de objetividade e subjetividade na linguagem e não no conteúdo. hum, tá, isso pode ser verdade. Embora isso, eu não sei se isso se aplica a tudo. Eu acho que isso é mais pra mídia audiovisual, porque música eu gosto bastante. A gente até falou, né, no Fomos Chanqueados de Beatles, de I Am the Walrus. Revolver, né? Eu gosto muito. Não, exato. Eu gosto bastante, a letra realmente é pra ser Mas aquilo ali mesmo. é o que eu tô falando, pô, esse é um bom exemplo. Fazendo esse panorama com Beatles. É, a transe que eu entro ouvindo certas músicas do Revolver jamais poderiam ocorrer
se eu só tivesse vendo a contracapa, a capa, é, a parte interna e lendo as letras. Tipo, entende o que eu tô querendo? Tipo assim, pra mim o anime tá pro mangá dessa forma, sabe? Tipo, eu não tenho essas. Entendeu? Tipo, e aí beleza, o que você tá me dizendo é que você ouve as músicas do Revolver, entre aspas, e não sentiria a transe. Mas é o que eu tô falando, eu fico assim, caraca, ok, I guess. Tipo, mas eu entro na transe com os dois episódios de Evangelion muito. Tipo assim, não é transe, né? Mas você entra, eu entro num estado de hiperreflexão, é uma coisa meio cabalística também. Eu também vi numa época, sei lá, era o meu inferno astral ali, véspera do aniversário, aquela coisa, sei lá se isso ajudou, a primeira vez que eu vi. Sei lá se isso ajudou ou não, mas me impactou muito. Mas com certeza a primeira vez que eu vi foi a vez que mais me impactou. As outras, até a que eu vi pra gravar o episódio, foi impactante, mas eu já tô mais bem resolvido com essas questões. Mas é muito isso, assim. Enfim, se você estiver vivendo uma crise existencial, talvez ver esse anime não seja a melhor opção no momento. Eu acho até que interessante, né? A gente não acabou que não comentou, mas tem muito disso. Eu vi comentários do ano depois dele ficando meio tipo, putz, cara, porque a ideia era colocar um pouco desses temas no anime, né? Que é um meio que muita gente usa aí pra, tipo, Uhum. ignorar esses problemas pra que as pessoas fossem confrontadas enquanto estivessem vendo Pois no é. anime. É. Não, e assim, o que eu acho interessante também é, voltando ali pra questão principal, que é você abdicar da vida como ela é, para que toda a dor e estresse e frustração que vem junto com o fato de viver se acabe também, é muito fatalista, né? É uma resolução muito. Eu acho que esse debate é muito foda também. Porque, porra, cara, viver é sofrer, né? Então ele traz o niilismo, mas ele traz um niilismo que você tá de início acreditando que ele vai ser o niilismo pessimista, né? Ah, viver é sofrer, então foda-se, né? Então vamos acabar com a vida do jeito que ela é. Tipo assim, a gente não esquece a vida é uma merda. Mas aí a gente tem o ponto de virada ali que não, cara. Tipo, você. Tipo assim, você vai ter as frustrações, você vai ter as merda que acontecem, você vai se machucar pra caralho. Mas, mano, tipo, não tem nada mais, tipo, prazeroso que sentir as coisas boas, né? E, tipo, portanto, que viver, né? Tipo, tá ligado? E ser você e saber o seu propósito, sabe? E se relacionar com os outros que vão se magoar e que você vai magoar eles e eles vão te magoar também. Mas é melhor do que não ter nada disso, né? Tipo, e não ser nada. Não, sem dúvida. Assim, eu concordo com essa mensagem. Eu, particularmente, gosto muito de estar vivo. Não, é sério, tipo. E eu tô falando até no sentido mais básico mesmo. Tipo, eu não sei, eu gosto muito da sensação de respirar, tá ligado? Tá. Parece uma parada Não, e tá meio, aí uma meio coisa boba, mas. que na instrumentalização não rolaria. Não, sei, eu rejeitaria a instrumentalização, tipo, sem dúvida. Eu gosto muito da minha individualidade, eu gosto de ser Sim. quem eu sou. É, eu não gostaria de ser nenhuma outra pessoa, no nível psicológico. Se alguém tiver um dinheiro aí pra me dar, eu aceitaria. Mas, mas enfim, mas eu entendo tudo isso, mas eu não sei, eu não gostei da execução, não gostei da execução, e aí quando eu vou olhar tudo, né, dessa vez, e é sempre assim, mano, as duas vezes que eu reassisti, eu, tipo, até mais ou menos, sei lá, quando o episódio que a Ray pega a Ray, a Ray, ela pega a lança de Longinus e tal, eu tava, tipo, meio, tipo, pô, não é tão ruim quanto eu me lembrava. Ruim é uma palavra forte, mas enfim, tipo, não é tão não pra mim quanto eu me lembrava. Aí eu chego lá pro final e eu fico tipo, mano, realmente eu entendi porque que eu não. Não é pra você, né? Realmente eu entendi porque eu não curti. E Aí, várias coisas, cara, de novo, quando eu li o mangá, talvez tenha sido uma das minhas surpresas mais queridas, porque não, o mangá é eu maravilhoso, mas é o que eu tô eu falando. li o mangá. Não, mas eu vou falar. Eu li o mangá porque eu tava ficando maluco. Porque muita gente tava falando. Que, de novo, né? Nesse grupo de Elder Scrolls e tal, o pessoal tava falando. Eu falei, cara, eu devo ter visto essa porra errado. Porque não é possível que eles estejam falando de tanta coisa aqui. Eu falei, eu devo ter visto errado. Eu vou ler o mangá, porque o mangá você pode ir lendo e tal, né? Com calma.
Enfim, aí eu posso reler alguma coisa Eita, várias foi mal. vezes. Não, beleza. É, Roubei o mas, negócio. não, tá tranquilo. Eu falei, eu posso reler várias vezes e tal, não, não, não. Aí eu tava indo, tava lendo. Quando chega na introdução da Asuka foi quando eu me deparei que, cara, isso aqui é diferente do anime. E no final eu tive uma experiência muito mais prazerosa de novo. E eu acho que tudo começa ali naquela meiuca do episódio 20 e pouco, que é até, tipo, o Kaoru ele aparece mais Cara, cedo, ele tem uma mas, relação com o Shinji bem mais interessante, tipo, eles começam não se gostando. mas acho É, que, mas acho que isso é muito uma conclusão feliz, na verdade, porque é isso, o Evangelho não é pra você, você só precisa de uma outra forma de contar essa história, e essa história, ela é isso, ela tem vários entrelaces e formas de como ser contada diferente, pelo próprio criador, né, ele contou ela 3 vezes de maneira diferente. É, não, mas então, mas eu não nego que é uma. Eu não nego que é uma história boa. Mas eu acho que. Mas, de novo, eu não gostei da execução do anime clássico, do anime clássico e do filme que é a consequência do anime, também. que é, beleza. Exatamente, é. Mas assim, a tetralogia, cara, ela leva a parada pra uma outra coisa. Só pra você ter uma noção, a gente tem o dobro de impactos. Esse eu não vi. Esse A eu não vi. tetralogia não para no terceiro impacto, ela tem outros impactos. Enfim. Eu já vi reviews bem mistas. Eu É, vi muita gente falando que é bom, vi o gente falando que ela o foi 1 de ele é um clone. é um bom resumo do anime. O 2 é uma explosão na tua cabeça. O 3 é meio bunda e o 4 é. Ai, porra, o 4 é Neon Genesis Evangelion, cara. Tipo, Então, eu nunca sei o que achar, porque, tipo assim, eu vejo muita gente falando, os filmes são horríveis, o anime é muito melhor, mas eu fico tipo assim, tá, mas eu não gostei muito a do anime, então tetralogia talvez eu, é né, ruim. a tetralogia, exato. Eu vejo muita gente falando, os filmes são medíocres, o anime é muito melhor. Eu fico tipo, tá, mas eu não gostei do anime, então talvez eu adore os filmes, ou não, ou talvez, tipo, eu não sei qual opinião Eu levar a acho, sério quando eu eu já li acho review. que você está num ponto ótimo para começar a tetralogia, porque eu não assistiria a tetralogia sem ter visto o anime, sem ter lido o mangá. Eu acho que eu acho que Evangelion é sobre isso, é sobre você se revisitar e repensar nesses conceitos das diferentes formas com que eles se apresentam. Caraca, que episódio, mano. Eu falei que fomos invitados a uma terapia pra mim, mas eu tô saindo até realmente como se eu estivesse saindo de uma terapia. Caralho, Mano. cara. E como você se sente sobre isso? Nossa, parece até uma entrevista. É Esther Blitz, o que é a vida? É. Eu vou fazer então Cara. igual ao final. Por que você grava o Fomos Invitados? Porque eu Ai, posso me ai. expressar. Você tem certeza disso? Sim. Enfim. Cara, mas é isso, cara. Eu acho que Evangelion, ele foi um divisor de águas na minha vida porque ele me permitiu acessar a mim mesmo e aos pensamentos sobre a minha existência e o meu lugar no mundo e meu propósito muito melhor. Eu acho que Evangelion me permitiu, me deu instrumentos, ferramentas para me conhecer e me acessar, que eu acho que é o mais importante. Então, assim, pra mim, esse é o impacto desse anime pra mim. É talvez a obra do Fomos Invitados que a gente fez até agora que eu mais gosto. E talvez uma das principais pra definir a minha pessoa. Não em termos de personalidade, mas em termos de psiquia mesmo. Maneiro, mano. Eu não tenho nada assim a acrescentar. Ai, ai, só que é uma história confusa. Não, tipo, eu achei. Mas até, sei lá, se eu for falar do mangá, é um bom mangá. Não é, tipo, meu top 10 coisas que eu gosto, mas eu achei bom. Agora, e o anime eu fiquei meio, tipo. Tá. Tipo, arcos de personagens legais, mas foda-se. Tipo, tem muitos animes com personagens que eu acho maneiros que eu não gosto tanto. Tipo, Jujutsu Kaisen, eu gosto muito do Nanami, mas eu acho o anime meio, tipo, foda-se. É, Enfim, é meio isso. Tipo, eu gosto da Asuka bastante, eu gosto da Rei, eu gosto do Kaji ali em questão de o personalidade no Shinji é mangá, ele foda também ganha também. um backstory. Mas tipo, eu gosto do arco dele, mas sei lá, eu não gosto. Tipo, não é que eu não gosto dele, eu acho Não, ele o Shinji cool. ele te irrita em vários momentos. Mas Não, tipo, eu acho ele de boa, mas eu não, sei lá, eu não ligo tanto pra ele. Eu acho que ele é bem construído, eu não tô dizendo isso, mas tipo assim, sei lá, eu não ligo tanto. o Gendo é um personagem bom. Pô, mano, eu não gosto dele. Que isso, cara? Pô, no final do filme que ele eu só não sabia como.
como me aproximar do Shinji. Tipo, tu tá de sacanagem, mano. Depois de Não, tudo isso. ali é pau no cu, pô. Ali é pau Tipo, no tu cu. tá de sacanagem, mano. Não, Que ali, porra é essa? ali é conversa de derrotado. Depois que foi derrotado, aí quer falar uma merda. Tipo, se ele tivesse dado certo o plano dele, ele jamais teria falado aquela frase. Porra. Mas, enfim. Mas eu gosto dele, porque, tipo, não porque eu gosto da figura Gendo, mas eu gosto da ideia de que o maluco é tão frustrado, ele sim é a representação de uma pessoa que não sabe lidar com as frustrações da vida e que é isso, tipo assim, a vida deixa de ter sentido por conta de uma frustração, que no caso dele, beleza, é uma coisa muito grave, perder a esposa e tal. Mas ele não soube ressignificar, não soube se conectar consigo mesmo, sabe? Acho que o Hideaki Anno ele constrói o Gendo pra isso, pra te falar como você pode acabar se você não souber se acessar e é, se ressignificar e encontrar seu propósito, né? Não, sem dúvida. E ficar de parabéns, como todas as crianças. Parabéns, Shinji. Eu amo isso. Eu- E por isso que eu acho que, tipo assim, eu sei que não é muito pra criança o anime exatamente, né? Mas ao mesmo tempo que é. Mas eu espero que todo mundo tenha visto ali, tipo, tenha acessado sua criança interior quando chegou aquela mensagem, porque foi a minha sensação. É isso, é meio que um recado pro eu do passado, sabe? Depois de todos aqueles minutos ali de reflexão. Mas é isso, cara, assim, pra gente encerrar esse episódio sem mais delongas, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Esse é um episódio que acho que é o que a gente mais discordou aqui, né? Sim. Mas acho que a gente trouxe de uma maneira até mais tranquila. Achei que ia ser mais calorosa. Uma vez você me desrespeitou. Eu falo da minha família. Não, mano, a gente nunca gravou junto. Era só Não, o- quando crucificaram a Lily. quando botaram a lança de longa no Adão. Ai, ai. Mas é isso, mano. Tem mais alguma coisa a adicionar? Cara, não. Mas eu vou dizer que aqui nesse episódio, como é bom que eu falei de várias coisas, eu vou fazer essa ponte que o próximo foi comentado. Eu acho que eu vou ter que refazer a minha frase no próximo episódio. Qual frase? Ah, tá. Não posso falar Entendi. agora. Não, mas a que a gente falou do início. Não, Fica tá. quieto. Tá. Ai, ai. Mas é isso. O Meio próximo ansioso definitivamente pelo vai ter uma próximo vibe episódio. diferente. Vai, nossa, mas vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Ai, ai. Eu acho que no próximo também a gente tem opiniões mais parecidas. Talvez em intensidades diferentes. É o que eu ia falar. Eu acho que você é mais fervoroso sobre, mas. Enfim, mas eu certamente também sou. Tô mais no seu lado do espectro. Sem dúvida. Um grande apreciador. Não, exato. Sem dúvida. Mas obrigado por ter topado também falar de Evangelion, apesar de ser algo que você não curte tanto. Depois você escolhe alguma coisa que eu odeio também pra eu falar. Mentira, eu sei que você não odeia Evangelion. Mas Valeu, galera. Até a próxima semana. E espero que isso aqui tenha servido pra você pensar um pouquinho. Eu sei que nem muito, né? Acho porque a gente nem tratou Se você exatamente quiser das fazer um parte 2 questões, do mas... manga. Mas, enfim. Mas eu acho que dá no mesmo, Sim, né? Você já exato. falou do mangá, o que será? Eu acho que isso aqui foi sobre tudo, né? Foi sobre um Sim. pouco de tudo. Mas assista Evangelion, leia o mangá, veja a tetralogia. Provavelmente a ordem melhor é o anime, mangá e tetralogia. Faz sentido. Até de lançamento, né? O mangá ele demorou muito pra ser feito, é mó doideira. Eu pesquisei isso agora. Sim, é isso, então. O Hideaki Anno, ele não tava num bom momento pra fazer Não, foi quando ele outro. fez o Ah, tá. anime. Mas o mangá foi outro cara. Foi o. Exato, porque ele se afastou da parada. Que Enfim, fase, mano, né? é isso. isso. Uma fase, mano. O cara não tava bem de cabeça. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ter Na vindo até terceira aqui. encerração aqui. Até o próximo episódio. No terceiro impacto. E agora a gente vai. Valeu, gente. Valeu. Não, eu tinha que cantar aquela. Porra, eu tinha que ter começado o programa com. Pam, 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 Ah, tá, pam, abertura. pam, pam, pam. Só que eu tenho medo de copyright de empresa japonesa. Então não vou fazer Não, isso.
E a dureza, porque a gente bota um precedente assim pra outros, tipo, É, a gente é. começar o episódio 10 com a música, eu não vou dizer porque ainda tá gravando. Porra! Não, exato, exatamente, né, tipo. Ai, ai. O próximo, então, é o mais. Pô, esse aí tem. Caralho. É, o próximo tem a intro, tá ligado? É mesmo.